Mais um dos retratos mais famosos de Columbano Bordal Pinheiro, o do poeta Antero de Quental. É um retrato inquietante que nos dá um homem cadavérico, atormentado. 2 anos depois de Columbano ter feito este retrato, Antero suicida-se. Terá o pintor tido uma premonição? Terá conseguido, como se propôs, radiografar a alma das pessoas que retratou? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Este retrato de Antero de Quental por Columbano Bordal Pinheiro é de 1889, 11 anos antes do término, do final do século XIX. Mostra-nos um homem bastante atormentado, aparentemente. Nesta altura, em 89, era um homem decepcionado, desiludido com as aspirações que tinha defendido. E ele próprio reconhece, depois de ver o retrato, que Columbano era um novo Velázquez, que, enfim, é um retrato fantástico e ao mesmo tempo tenebroso, eventualmente lembrando-se também daquilo que, enfim, Columbano vira neste ano no Museu do Prado. Em 1889. Em 1889 ele visita pela primeira vez o Museu do Prado e observa com certeza os tenebristas espanhóis, especialmente Zurbarán, Ribera, e que davam uma importância grande à iluminação da composição. São artistas do século XVII, mas que através da iluminação valorizam determinados aspectos da composição e, neste caso, ele opta por um fundo negro, um traje também escurecido, um traje escuro, mas para valorizar o rosto, a iluminação do rosto, a iluminação que parece ser uma iluminação vertical e que lhe dá este aspecto espectral. Durante grande parte da segunda metade do século XIX, Antero fora um crente nas forças do progresso saídas da Revolução Liberal de 1820. Empenhara-se numa reforma de índole socialista para o seu Portugal. Acreditara que a sua geração faria emergir o país do atraso endémico de que padecia há séculos. Antero investirá a maior parte do seu talento e da sua eloquência na luta pela transformação económica, social e cultural da pátria. Mas em 1889, quando Columbano Bordal Pinheiro pinta o seu retrato, Antero está desiludido, desalentado. Este retrato cadavérico é também, de alguma forma, o retrato da geração de 70 que ele liderara tão brilhantemente contra as amarras conservadoras do país.
facto é um homem decepcionado, desiludido com a situação que atravessava o país, que atravessava uma grave crise económica, uma grave crise social. Em 89 Portugal vivia ainda de uma ilusão ao pretender uma afirmação de um império colonial, de se afirmar como potência colonial. É o chamado mapa cor-de-rosa, que é apresentado ainda na Conferência de Berlim, 2 anos antes, em 87, e pretendia Portugal unificar uma extensa faixa, desde Angola a Moçambique, e assim unificar este império e, ao mesmo tempo, explorar uma zona rica em ouro e que, eventualmente, poderia equilibrar a balança financeira, o déficit da balança. Tal não aconteceu porque também a Inglaterra ambicionava e cobiçava esta zona, porque pretendia impor-se numa extensa faixa desde o Egito até a África do Sul, e em 90, portanto um ano depois, em 1890, impõe um ultimato. Portugal teria de retirar sob pena de um corte diplomático, ou seja, era uma declaração de guerra a Portugal se não abandonassem aquela zona, atualmente o Zimbábue. E Portugal, para além da grave crise económica que atravessava, mergulha numa depressão. Há uma série de suicídios, inclusive do Antero de Quental mais tarde, em 91. Esse ambiente deprimido que se vivia, ou depressivo e deprimido, com certeza que potenciou também o suicídio, como diz, de Antero de Quental, um poeta muito comprometido politicamente e que tinha tido não só aspirações políticas, como, sobretudo, muitas ilusões ou sonhos políticos. Sonhou com o socialismo, sonhou com um outro mundo, como parte dos da geração dele. Mas, quer dizer, ele tinha um traço para deprimido. Parte da sua poesia, independentemente do contexto, sempre teve essa dimensão suicidária, pessimista. Sim, parece que sim. Havia oscilações de humor entre fases mais eufóricas e fases mais depressivas, mas de facto há muitos sonetos com o tema da morte, muito pessimistas. Ou seja, quando o Columbano Bordal Pinheiro, o nosso pintor, retrata Antero de Quental com este ar espectral, para usar a sua expressão, fantasmático, cadavérico, tenebroso, também não está a extrapolar excessivamente, bastava conhecer a parte da sua poesia deprimida e deprimente, não é? É engraçado porque há amigos de Columbano que o conheceram bem e que referem que conversaram calmamente, nunca podiam ver que 2 anos depois houvesse este desfecho. Provavelmente Columbano conversou com Antero de Quental bastante, e também para o pôr à vontade, para conseguir captar aquela que na altura se chamava observação psicológica, ou seja, as características do retratado. À época da apresentação deste retrato, portanto 2 anos antes, em 1889, Columbano Bordal Pinheiro foi logo criticado por apresentar Antero de Quental de uma forma tão negra. A verdade é que também não se estava habituado a este tipo de retratos, de tal forma que é quase incomodativo olhar para estes retratados. Belo Botelho comentou que Columbano era o pintor de almas. De facto, há este inventário de almas que, no fundo, este retrato é o início de uma série grande. Quantos anos medeiam este retrato do poeta Antero de Quental do retrato do Teixeira de Pascoais? Estamos a falar de um dos primeiros retratos que fixaram Columbano como retratista, não é? E um dos últimos. E um dos últimos, de 1927, este retrato de Teixeira de Pascoais,
já há um outro ambiente, já há uma cerca outra... de 30 anos entre este retrato e este retrato. Já há uma outra situação política, agora com a imposição da ditadura nacional. E este retrato é o retrato do poeta, e o próprio o Teixeira de Pascoais reconhece que este retrato é mais real e verdadeiro do que ele próprio. Ou seja, não é o retrato que se parece comigo, dizia ele, mas eu é que me pareço com este retrato. Generoso, Teixeira de Pascoais, generoso com o columbano. Columbano tem a preocupação, ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua carreira, de captar as características fundamentais do retratado. Estabelece-se, por isso, uma certa cumplicidade com o retratado e estabelece também uma, digamos que, tensão emocional. Não é uma cópia fiel daquilo que ele está a ver, mas ele pinta mais o que sente do que o que vê. Sendo assim, é aqui que reside a modernidade de Columbano. Vamos até outra das pinturas icónicas, mais famosas, de Columbano Bordal Pinheiro, Concerto de Amadores. Sempre que olho para esta pintura, o Concerto de Amadores, inicialmente intitulado o Soirée chez lui, porque foi exposto em Paris. E feito em Paris. E feito em Paris, ele estava em Paris nesta altura como bolseiro. Lembro-me que eventualmente será uma representação do Rigoletto de Verdi, que enfim foi apresentado em 1851 e inspirado num romance de Victor Hugo. Lembro isto porque ainda muito novo, ainda em Lisboa, em casa dos seus pais, ele fez um desenho que era o estudo para o Rigoletto, portanto um estudo de um serão musical em casa dos pais, em Alcolena, na Rua da Alcolena, e intitulou o estudo para o quarteto do Rigoletto. É uma cena de intimismo, mas com umas dimensões quase épicas Sim, a escala desta pintura de história, de uma pintura monumental. Mas é um serão familiar, portanto uma cena banal do cotidiano e que é valorizado a esta dimensão. Ele pinta o que sente e não exatamente o que vê, a coisa difusa, uma recusa em ser definitivo ou aparentemente definitivo nos traços que nos dá dos retratados. Aqui também, como sublinha, esta escala inesperada para uma cena doméstica, uma escala tão grande, uma pintura tão grande, são traços de contemporaneidade que, por outro lado, se articulam com a paixão que visivelmente Columbano Bordal Pinheiro tinha por pintores do século XVII. De facto, não há aqui uma influência, não há influências fortes de determinados artistas, mas há referências. E lembro aqui Ter Borch, que é um mestre holandês do século XVII, pouco conhecido, mas que tem curiosamente uma biografia muito semelhante à de Columbano. Há uma formação familiar, o pai também era artista e há uma ligação grande também com uma irmã que muito admirava e que também era artista e que normalmente aparece representada exatamente como Maria Augusta e com um vestido, enfim, cor de champanhe, metalizado, tal como esta. Há uma composição, que é a leitura da carta do Ter Borch, que eventualmente, em termos de organização das figuras, poderá aproximar-se e também por este contraste dos fundos escuros com esta saia metalizada.
Em relação a estes mestres holandeses do século XVII, temos que sublinhar também que durante a sua formação eles foram muito importantes, porque o pai, um artista também pouco conhecido, Manuel Maria Bordal Pinheiro, que ajudou também a fundação da Sociedade Promotora de Belas Artes, tinha uma especial admiração por estes pintores do século XVII. Quase que obrigava os seus filhos a fazerem cópias destas pinturas ou a desenharem. Portanto, tinham esta obrigação, esta disciplina todos os dias, depois do jantar, quando levantavam a mesa, ficavam todos sentados a desenhar. Por falar em família, vamos agora passar a outro quadro de referência, a outra pintura de referência de Columbano Bordal Pinheiro, o Grupo do Leão, porventura o mais famoso de todos. Aqui está o grupo da Cervejaria do Leão, um grupo recorrente, habitual na vida de Columbano Bordal Pinheiro. Sim, é o grupo da geração naturalista e no centro está o Silva Porto. Silva Porto que regressa de Paris em 1879 e com a novidade da pintura naturalista, da paisagem naturalista, dos valores atmosféricos, da pintura de ar livre, tomada ou no ar livre. Ao seu lado, António Ramalho, com este laço de artista, era um retratista, mas também um paisagista. O João Vaz, um marinhista da zona de Setúbal, e em primeiro plano o José Malhoa. Com a bonecheirão, simpático, a fumar o seu cigarro. Simpático, pintor naturalista de paisagem, mas também de costumes. Fialho de Almeida costumava dizer que era o pintor da Odisseia Rústica Nacional. Por trás de Silva Porto, Alberto Oliveira, que lhe mostra uma revista de arte. Era um homem, não era um artista, mas era um homem informado, viajado e que editava os catálogos do Grupo do Leão. Ao centro está o Manuel Fidalgo, o criado do restaurante, a Cervejaria Leão de Ouro, e que fiava os almoços aos artistas com pouco dinheiro, ainda em início de carreira. Mais que justificado, o centro para o fiador, o centro para o fiador. E Columbano de Cartola, de Bengala, e é o artista mais elegante, mais bem vestido, com uma certa arrogância, parece que está de saída e não de entrada. Está ligado a esta geração de naturalistas, mas não se misturava nestas tertúlias, e por feitio também de pessoa reservada, nem se misturava também com estes naturalistas ou com estes paisagistas e, enfim, embora se desse bem com eles e apresentava-se regularmente nas exposições do Grupo do Leão. Por baixo de Columbano Bordal Pinheiro, da representação, da autorrepresentação do pintor, Columbano Bordal Pinheiro, temos o seu também famosíssimo irmão Rafael Bordal Pinheiro, e que está também de cartola e um bigode bem disposto, eu diria também, provocador, bom vivant. O Rafael, tudo indica, tinha um perfil, um temperamento, uma personalidade nos antípodas do reservado Columbano Bordal Pinheiro. Era de uma extrema alegria. Sim, era completamente diferente. Exuberante. Folgazão.
um tanto boémio, provocador, muito provocador. Ele esteve 4 ou 5 anos no Brasil, nestes anos 80, e acaba por sair de lá com atentados mesmo, porque ele criticava tudo e todos, se fossem políticos, pessoas ligadas à religião, e de uma forma muito cáustica, muito satírica. Antológica, aliás, porque até hoje, enfim, as imagens do Rafael Bordal Pinheiro perduram no nosso imaginário coletivo. E não só de caricaturas, mas também de cerâmica. Exatamente. E na invenção, ou, enfim, na valorização dessa personagem do Zé Povinho. Exatamente. De alguma forma, o Rafael era o contrapoder, enquanto que o Columbano Bordal Pinheiro era a sempre figura mais ligado ao poder. Ao status quo, não é? A quem dominava. Ele era sempre, de alguma forma, próximo de quem estava numa posição dominante, enquanto que o Rafael não resistia a desfazer qualquer figura que emanasse do poder ou com poder. É isto. Como é que eles se davam os dois? Sim, davam-se muito bem. O Columbano admirava muito o Rafael, embora fosse bastante mais velho. Aliás, o Rafael morre em 1905, ainda praticamente no início da carreira de Columbano, ou pelo menos quando ele começa a ter mais projeção. E esta pintura é feita em 1885 por encomenda do dono da cervejaria. Curiosamente é um grupo de 13, mas eventualmente por alguma superstição aparece ao fundo uma última figura, um 14º elemento, porque nestas mesas burguesas havia a superstição de que o mais novo poderia morrer. Estamos mesmo a terminar esta visita guiada, mas não podemos ir-nos embora sem nos determos no último autorretrato de Columbano Bordal Pinheiro, para ver o que é que ele nos diz sobre o pintor, a sua vida, a maneira como via o mundo. Mais um autorretrato inacabado porque Columbano Bordal Pinheiro escapou-lhe a vida antes de o terminar. Sim. Portanto, é um autorretrato, naturalmente, de 1929, que é o ano em que ele morre. Exatamente. Inicialmente ele previu colocar aqui o retrato da mulher, portanto seria o retrato do casal. E, curiosamente, no estudo que fizemos na última exposição de 2010, com o Instituto José de Figueiredo, o estudo laboratorial, percebe-se que há um desenho preparativo da pintura, o que não era vulgar, porque Columbano começava a pintar praticamente sem estudos prévios, de cima para baixo, como aliás se vê, toda esta zona está mais inacabada, está mais elaborada, não é, do que esta mais inacabada. Mas provavelmente pela idade, por já não se sentir muito bem, sentiu necessidade desse estudo, desse desenho preparativo da pintura. O Columbano Bordal Pinheiro é um grande pintor universal ou é um grande pintor português? Talvez possa ser as duas coisas. No fundo não é, porque não é um pintor internacional, com projeção internacional, mas de facto é um caso muito português, exatamente porque conseguimos perceber, como num dicionário de História de Portugal, o que aconteceu nesta viragem de século e nos inícios
do século XX, o que aconteceu de transformações políticas, económicas, sociais, e através do retrato. E, portanto, neste sentido, ele é um pintor nacional. Mas, por outro lado, e pela qualidade da sua pintura, há aqui uma grande modernidade e, dada a qualidade da sua pintura e a diversidade até tanto de temas como de pincelada e de mancha, poderá ter uma projeção internacional e estou convencida que um dia terá.